Retornamos no terceiro bloco do Mais Saúde, o programa Saúde da Terceira Via, e eu gostaria de perguntar ao professor Abdala. Professor Abdala, no que diz respeito à prevenção, que formas nós podemos utilizar de rastreio para diagnóstico precoce de câncer na mulher, seja câncer de mama, seja câncer de colo? São dois conceitos importantes a serem estabelecidos, a prevenção e o diagnóstico precoce. A prevenção são medidas que tendem a identificar os fatores de risco e diminuir a exposição dos indivíduos a esses fatores ou a sua suscetibilidade a esses fatores. E diagnóstico precoce visa você diagnosticar, como o próprio termo diz, diagnosticar precocemente a doença, promovendo então a cura quando precoce. São abordagens um pouco diferentes. Por exemplo, no câncer de mama, a prevenção significa você estimular as dietas, a alimentação saudável, né, a não obesidade, estimular a restrição do uso de álcool, o tabagismo, enfim, isso significa medidas de prevenção no câncer de mama. No diagnóstico precoce, que é onde reside toda a ferramenta importante no combate ao câncer de mama, significa o quê? Submeter a população, uma população de risco, a população, na verdade, com uma determinada idade, a partir de uma determinada idade, e com maior risco para desenvolver o câncer, a exames de rastreio, que no caso é a mamografia, porque a mamografia permite identificar alterações radiológicas que supõem anormalidades compatíveis com câncer. E assim, uma conduta médica é estipulada com a finalidade de ou acompanhar ou ter uma biópsia para estudo histopatológico e a medida médica adequada a cada caso. Por vezes, a ultrassonografia é importante na complementação desse diagnóstico e também do acompanhamento. E, em alguns outros casos, alguns exames um pouco mais elaborados, como a ressonância. No que diz respeito agora ao câncer de colo uterino, aí sim existem prevenções, medidas de prevenção que podem ser bem úteis, como a vacinação, que é a prevenção chamada de primária, né, que você diminui a exposição, a suscetibilidade do indivíduo ao agente causador, implicado no causador do câncer, como o HPV, e também medidas socioeducativas, no sentido de educação sexual, de higiene, né, de uso de camisinha, tudo isso faz parte de programas de prevenção do câncer de mama. De diagnóstico precoce... Evitar múltiplos parceiros. Evitar múltiplos parceiros, justamente. O diagnóstico precoce significa você rastrear a população com mais de 24 anos de idade, a população, as mulheres com mais de 24 anos, com o corpo citológico, que é o preventivo, né? Essa medida que é útil, que é bem eficaz para identificar, por meio da colpocitologia, alterações celulares que indicam a necessidade delas serem indicadas para um serviço secundário, que a gente chama, onde possa fazer um examezinho mais minucioso chamado colposcopia, e ali mostrar a necessidade de fazer a biópsia. Quando aquelas alterações pré-cancerosas elas estão se mostrando com risco elevado para desenvolver o câncer invasor, então a gente faz uma cirurgiazinha pequenininha no colo do útero para impedir o aparecimento do câncer. Então, é assim que se baseia o diagnóstico precoce em todos os programas nos quais utilizam métodos adequados e eficientes para que o impacto da doença, do câncer invasor, seja cada vez menor. E aí diminuição da incidência e da mortalidade, consequentemente. Perfeito. Abdala, a partir dos 14 anos, de quanto em quanto tempo a mulher deve realizar o preventivo? Do que diz respeito à saúde pública, sabe? A Organização Mundial de Saúde, isso é seguido pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, pelo Ministério da Saúde, o INCA, a partir dos 24 anos as mulheres devem colher o preventivo. Na verdade, a gente não pode impedir que mulheres antes queiram colher, porque existe uma certa confusão
na cabeça da população de que o preventivo serve para identificar problemas de corrimento, enfim. Na verdade, o corpo citológico ele deve ser colhido a partir dos 24 anos até os 65 anos de idade. Havendo 2 preventivos normais nesse período da vida da mulher, então ela pode ser colhida a cada 2 anos ou até de 3 anos, a cada 3 anos. É lógico que isso quando nós falamos em medicina populacional, medicina de saúde pública, né? A medicina que a gente faz individualmente, ela pode excetuar, dependendo do caso, porque o importante também é haver uma relação médico-paciente adequada e toda a segurança de que a mulher está segura, está tranquila em relação ao tratamento que é proposto. Em alguns casos, o preventivo, logicamente, tem que ser colhido com intervalo menor, que às vezes, quando identifica alterações celulares a cada 6 meses, por exemplo, a cada ano, um controle anual ou semestral, dependendo de cada caso. Mas, quando esses preventivos estão normais, a cada 2 preventivos normais, colher preventivo a cada 2 anos ou 3 anos é suficiente para a paciente se sentir segura. A pergunta que não quer calar. O Brasil, o Estado do Rio e Campos tem demonstrado ter estrutura suficiente para abordar a questão do câncer na mulher? Longe disso, César. Gostaria muito de que o cenário fosse melhor do que realmente do que se representa. Nós médicos, a gente acaba se assenhorando de informações que a população desconhece, que na verdade nós somos responsáveis de sermos o vetor de esclarecimento dessa população. E é nesse sentido que eu me sinto muito confortável estar aqui e me motiva esse convite, justamente para poder ser um canal, um vetor de esclarecimento para a população. A saúde no Brasil vai mal em todos os aspectos. No que diz respeito ao câncer ginecológico, vai muito pior. E especialmente o estado do Rio de Janeiro, que a situação é pior do que a gente pode imaginar. Só para você ter uma ideia, o câncer de mama é o câncer, como eu falei, de maior incidência no Brasil na mulher. Né? Quem é que tem mais câncer de mama? É a mulher mais socioeconômica, em condições socioeconômicas melhor. Né? É a mulher que tem condições nutricionais melhor. Então, os países desenvolvidos têm câncer de mama com incidência elevada. Isso acontece nos estados em que a situação socioeconômica é melhor. Então, o câncer de mama tem maior incidência no estado sul e no sudeste. Tá? E em comparação com os estados do norte, no nordeste, em que a incidência é menor do que os estados do sul e do sudeste. Mas no estado do Rio de Janeiro é onde possui, junto com o Rio Grande do Sul, a pior taxa de incidência por 100 mil mulheres, dentre todos os estados da região sul e sudeste. O que significa? A taxa de incidência por 100 mil mulheres, na verdade, expressa qual é o risco de uma mulher em determinada comunidade de vir a ter um câncer, um determinado câncer. É o que se traduz para a população esse termo técnico, epidemiológico. Então, no Rio de Janeiro é onde se observa a maior taxa de incidência por 100 mil mulheres para o câncer de mama, sendo a capital ainda a maior taxa, ainda se comparado, só perde para Porto Alegre. Isso por quê? Porque, na verdade, existe um desleixo do poder público em relação ao câncer de mama. Porque, só para você ter uma ideia, o estado do Rio de Janeiro, nós temos, isso foi reportado, foi motivo de uma reportagem recente, nós temos 7 mamógrafos, dos 7, só 3 funcionam. Isso do poder do Estado. Lógico que existem aparelhos de mamografia da prefeitura, da federal, da rede conveniada, né, da rede particular, que se convenia entra com o poder público. Agora, o Estado ele investe pouco, ele não investe adequadamente, não se preocupa com isso, não provém à população das condições necessárias para que haja realmente o diagnóstico precoce do câncer de mama. Nós encerramos aqui o 3º bloco e vamos enviar uma cópia dessa entrevista para o governador do estado do Rio de Janeiro, para que ele tome conhecimento dessa situação realmente inacreditável, de que o estado do Rio
seja um dos piores estados em termos de abordagem do câncer de mama. Agradecemos muitíssimo a presença do professor Abdala aqui conosco, que foi extremamente útil, não só para os nossos telespectadores, mas extremamente útil também para que os demais profissionais de saúde tomem conhecimento do caos em que se encontra a saúde no nosso estado. Fique conosco com Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via. Te esperamos.